O item 9, agora na página 112, Jesus vai aparecer a 10 deles. Tá bom? Então vamos para João capítulo 20, versículo 19. Esse trabalho de nós fazermos a harmonia, então nós temos que ir lendo em todos os evangelhos. Mantenha a sua Bíblia aberta, e mantenha marcado nos evangelhos o ponto que eu estou lendo, porque nós vamos continuar lendo, procurando a ordem cronológica dos 4 evangelhos. Então, João 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, olha, tudo isso está acontecendo ainda no domingo. As mulheres foram no túmulo, Jesus ressuscitou. Foram avisar, Pedro e João foram, claro, no mesmo horário, tudo isso no domingo. Depois apareceu para Maria Madalena, apareceu para outras mulheres, apareceu para os 2 discípulos e para Pedro, tudo no domingo. Então, naquele mesmo dia, ok? Ainda à tarde, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou seja, as portas fechadas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. Ou seja, nesse momento, Pedro já sabia, já tinha visto Jesus, e agora Jesus aparece para 10. No caso, para Tomé ainda não, Tomé não estava, né? Tanto que vai surgir depois, né? Fala, não, eu tenho que ver para crer, né? Versículo 20. O que eu digo, na verdade, todos eles ali tiveram que ver para crer, essa é a verdade. Tiago, Tomé, foi enfatizado porque ele falou abertamente, mas na verdade todos eles tiveram que ver para crer. A questão de acreditar em ressurreição era realmente difícil para ele, né? Pois bem, prosseguindo agora o versículo 20. Bom, e Jesus, as portas estavam fechadas, né? Por quê? Porque agora Jesus está num corpo incorruptível. Por isso que a Bíblia está indicando, as portas estavam fechadas. E Jesus, ele não precisa abrir a porta, ele simplesmente entra, né? Ele está num corpo incorruptível, um corpo semelhante ao dos anjos, semelhante ao corpo que nós teremos. O versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Lembra que Jesus Cristo, num determinado momento, falou assim: uma geração incrédula pede um sinal? Né? E vocês já viram no Antigo Testamento, entre os heróis da fé, okay? Como às vezes nós encontramos alguns deles pedindo sinal e mais sinal, como Gideão, por exemplo, tantos sinais que ele pediu a Deus. Parece até que o padrão na vida do homem é a incredulidade, né? Parece até que o padrão na vida do homem é a incredulidade. Isso é o que nós, infelizmente, temos que dizer. E eles aqui também tiveram que ver e tocar, tá bom? E assim eles se alegraram. Versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes o pecado, lhes serão perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Eu comento aí no livro, quando 10 dos 11 apóstolos estavam reunidos na tarde do domingo da ressurreição, João relata que eles estavam com medo dos judeus. Eles poderiam querer matá-los e também, por isso, estavam com as portas fechadas, mas Jesus se pôs no meio deles. Jesus já estava em um corpo espiritual, sem as limitações físicas, por isso pôde atravessar a parede. Quando eles dizem para Tomé que o Mestre apareceu a eles, Tomé disse: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé passou a simbolizar aqueles que não têm a fé perfeita, que não creem no invisível, né? Pois bem,
Vamos ler esse texto de Tomé, ainda no mesmo texto que nós estamos lendo, de João capítulo 20, o versículo 24 já mostra, né? Já fala de Tomé, veja. Aqui no caso a incredulidade de Tomé, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, como eu disse, parece o padrão ali era a incredulidade. Nós vimos também, quando as mulheres anunciaram, os homens não acreditaram, nem as mulheres acreditaram na palavra dos anjos, nem os homens acreditaram nas palavras das mulheres. A incredulidade era o padrão.